Você já negou o Senhor Jesus? Bem, talvez não em palavras, mas e quanto ao seu silêncio? Pedro experimentou tal negação. Lemos em João 13 que o Senhor Jesus encarregou Pedro e João de cuidar dos preparativos para a Páscoa. Quando a ceia terminou, Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. No entanto, quando chegou a vez de Pedro, Pedro agiu de forma muito arrogante. Humildade arrogante, por assim dizer. Ele agiu como se, não, eu não preciso disso. No versículo 8 diz, respondeu-lhe Pedro, nunca lavarás meus pés. Disse-lhe Jesus, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então, Pedro consentiu e solicitou que a lavagem incluísse suas mãos e sua cabeça. Depois lemos que na última ceia, Jesus anunciou que um dos seus 12 discípulos o trairia. Pedro acenou para João, que estava encostado no peito de Jesus, para lhe perguntar de quem Jesus estava falando. O tempo todo estamos aprendendo sobre Pedro. Mateus 26, 33 diz, Pedro lhe declarou, embora todos eles fiquem ofendidos e tropecem e apostatem por tua causa e percam a confiança em ti e te desertem, eu nunca farei isso. Jesus lhe disse, solenemente te declaro esta mesma noite, antes que um galo cante, me negarás e rejeitarás 3 vezes. Pedro lhe disse, mesmo que eu precise morrer contigo, não te negarei ou rejeitarei. Naquela mesma noite, Jesus, nosso Senhor e Salvador, foi traído, preso e levado ao palácio de Caifás. Mas Pedro seguiu a distância e observe isso, foi a distância. João, falando com os porteiros, conseguiu que Pedro se sentasse com os guardas para observar como aquilo iria terminar. Mas enquanto estava no pátio, uma criada foi a Pedro e disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que está falando. Então, no versículo 71, lemos que a segunda negação de Pedro ocorreu na varanda, para onde ele havia se dirigido. Outra criada declarou a todos o que estavam por perto. Este também estava com Jesus, o Nazareno. Pedro, com um juramento, negou até mesmo conhecer Jesus. Em Mateus 26, 73, lemos sobre sua terceira negação, que foi proferida depois de um tempo. Pedro provavelmente fez alguma observação com seu dialeto galileu e foi acusado de ser um dos discípulos de Jesus, pois disseram, o teu falar te denuncia. Então ele começou a proferir maldições e a jurar, não conheço esse homem. De repente, Pedro foi interrompido pelo canto do galo e seus olhos encontraram os olhos do Senhor Jesus, que naquele momento estava sendo torturado por mãos cruéis, antes de ser levado para a crucificação. Pedro foi tomado por um sentimento de terrível culpa, como lemos em Lucas 22:62. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Você já esteve naquele lugar de negação? Você já se deu conta de que alguém morreu e era tarde demais para você avisá-lo de que ele não precisava partir para estar separado para sempre do Deus vivo? Você não falou quando deveria. Você chorou amargamente? Esta é uma notícia boa. Jesus já estava no túmulo, no sepulcro, e na manhã da ressurreição, as mulheres, encontrando a pedra removida da porta do sepulcro, apressaram-se para contar aos discípulos. Elas contaram a Pedro e João que imediatamente correram para o local. João, sendo mais jovem, é claro que ultrapassou Pedro, mas ele não entrou no sepulcro. Pedro, quando chegou, entrou. Ele viu as roupas de linho e o lenço cuidadosamente colocado no lugar, mostrando que não havia sido com violência, nem roubo, nem pilhagem. João entrou e creu que o Senhor havia ressuscitado. E é interessante, porque Pedro partiu tentando entender o que havia acontecido. E veja, quando negamos o Senhor, já começamos a duvidar. Carecemos da visão para entender que o Espírito do Senhor está nos dizendo, porque não estamos andando pela fé. Ficamos totalmente confusas. Pouco depois disso, Jesus ressuscitou. E Jesus forçou Pedro a enfrentar seu próprio fracasso. E eu me pergunto se ele está fazendo isso com a sua vida. Jesus nunca mais mencionou o pecado de Pedro, porque aquele pecado foi perdoado e sepultado sob o sangue que havia sido derramado por ele.
O texto de Lucas 24 nos diz que o Senhor Jesus Cristo ressuscitado apareceu pela primeira vez a Pedro. Pedro foi perdoado pelo poder da ressurreição de Jesus e Pedro se recuperou em Cristo. E você também pode. Em nome de Jesus, amém.